Começando mais um episódio do Espaçonave Sarita Livros, o podcast da editora Sarita. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre o livro Montanhismo e Gestalt Terapia, lançado pela Sarita Livros no final do ano passado, 2024, do Ezequiel Lopes da Rosa, que está aqui com a gente hoje. Falou aí, Ezequiel, como é que tá? E aí, tudo bem? E a gente vai falar então sobre o lançamento do livro, sobre como o livro aconteceu, mas antes eu quero que o Ezequiel se apresente um pouquinho pra gente e de repente já conte aí a trajetória dele até o lançamento do livro. Bom, então eu sou Ezequiel, tenho 37 anos, sou psicólogo, terminei a graduação em 2021. Um dos motivos que me levou a publicar esse trabalho sobre montanhismo foi para ter forças para terminar a graduação, que era um desafio para mim. Passar por todo o percurso acadêmico era uma coisa bem distante para mim. Nunca imaginei estar publicando um trabalho científico, literário, seja lá o que for, bem distante da minha realidade. Mas é aquele percurso que a graduação exige, é um encerramento, né? E eu descobri o montanhismo, a escalada, no momento que estava passando por uma crise em relação às demandas da universidade, e foi o que me salvou, assim, me motivou a concluir esse e outros processos da minha vida. Eu sempre tive uma dificuldade em concluir processos. E a escalada me salvou, então nada mais óbvio que eu escrever sobre. Então esse trabalho, que foi meu TCC, né, de conclusão, se tornou a ideia de um livro através do amigo Bruxo, que tem, né, além de outras coisas, está tocando em frente à Sarita. Achou que era um tema interessante para publicar. Para mim foi uma surpresa, porque não imaginava que, num primeiro momento, não imaginava que pudesse atingir, né, outras pessoas, esse texto pudesse se transformar em algo além daquilo que foi para concluir o curso. Foi também muito bom, muito gratificante passar por mais esse processo, né, desse desafiar, que foi bem fácil, né, no fim. Não fizemos grandes alterações para transformar de um TCC para um livro. Até depois que a gente vê pronto, dá aquela sensação de que poderia ter feito mais, né? Mas acho que isso faz parte. Mas no fim das contas, foi bem prazeroso. Está sendo bem prazeroso ver o resultado e já dá alguns frutos, assim, algumas trocas com pessoas que a gente nem imaginava que pudessem ler, né? Então está sendo muito bom. É bem interessante também a gente perceber que não existem muitas publicações acadêmicas, né, tanto artigos quanto livros que façam esse cruzamento entre a psicologia e o montanhismo, né? Como é que isso repercutiu para ti, assim, após a publicação? Pois é, durante a fase de pesquisa, eu até me surpreendi, eu achei que não tivesse nada mesmo, e encontrei alguns trabalhos já, não exatamente sobre o mesmo tema, mas associando a psicologia com a escalada, né? Surpresa só no sentido de saber que alguém já tinha pensado nisso, mas não que alguém já tivesse feito, né? Porque a academia não imaginava, para mim foi difícil conseguir traduzir aquilo que eu pensava para os meus orientadores, né, para minha orientadora Laura, no início meu orientador, ele achou uma boa ideia, mas como não domina o assunto, foi tudo muito livre. Para mim parecia legal se poder fazer algo novo e que eu pudesse fazer da minha maneira, mas na prática em si é outra história, porque não tem muitas referências e tu tem que dar conta de demandas que não são tuas, né? Num trabalho acadêmico tem certas exigências que eu achava que não ia conseguir concluir, mas depois quando a coisa começa a tomar forma, as ideias vão fluindo, assim.
E aí eu consegui fazer algumas analogias dos conceitos da Gestalt, que foi a abordagem que eu escolhi, com a prática e com os relatos que eu ia recebendo das pessoas que eu entrevistei para produzir o trabalho. E depois de pronto, quando o trabalho começou a alcançar pessoas que eram da escalada, ou pessoas que eu fui conhecendo e fui apresentando a ideia, aí que a coisa que caiu a ficha, assim, de que eu tinha ido pelo caminho adequado, assim, porque fazia sentido para as outras pessoas também, além de mim, né? Elas conseguiam enxergar da forma como eu também enxergava as contribuições que a escalada traz para a vida de quem pratica. Realmente, por mais que a minha pesquisa tenha sido bem pequena, poucas pessoas que pude entrevistar, eu tinha um prazo para cumprir, não podia me delongar demais, mas essa pequena amostra de pessoas, ela condiz com a realidade, assim, Dentro do meio dos publicadores, a gente costuma dizer que a tarefa da editora é tirar do repositório e jogar no território, né? Porque, infelizmente, muitas publicações interessantíssimas como a tua acabam ficando só lá no repositório da universidade, e algumas universidades nem repositório online têm, né? Então acabam ficando só lá. E aí somente um outro pesquisador, uma pesquisadora que estiver buscando por aquele tema vai ter acesso. E com o livro físico ou digital, enfim, ele acaba chegando na mão das pessoas. E isso é muito interessante, muito gratificante. Tu já está tendo a oportunidade, né, de entregar o livro, colocar o livro na mão de pessoas que praticam também o montanhismo, né? Como é que tem sido essa experiência? Pois é, essa que é a parte mais legal, assim, porque eu viajo bastante em função da prática da escalada. Como eu moro numa cidade que não tem rochas, eu estou sempre viajando para poder praticar, né? E aí a gente acaba sempre conhecendo gente nova, assim, diferente nesses lugares por onde eu vou, né? Em algum momento, quando eu consigo colocar numa conversa sobre o trabalho e aí consigo passar adiante, é bem legal de ver a surpresa das pessoas por saber que alguém fez algo assim, publicou um trabalho desses. E muitas vezes é bem comum você ver assim, pessoas que estão praticando escalada e em algum momento, em função da prática, resolvem procurar uma terapia por alguma questão pessoal ou vice-versa, né? A pessoa começa a fazer terapia e começa chega em algum momento da terapia que quer buscar coisas novas e começa a se aventurar. Hoje em dia a gente tá muito em voga, assim, das pessoas procurarem meios naturais para ir extravasar o estresse, enfim, estar mais em contato com a natureza. E então, como a escalada proporciona isso também para aqueles que querem algo a mais, é comum você ver gente que chegou no momento da terapia e quis tentar algo novo. Então as coisas andam juntas. E aí conhecer pessoas que depois de lerem o trabalho se identificam assim com o conteúdo é legal por isso, porque ele faz sentido, é o que mais me satisfaz assim, é ver que o trabalho está fazendo sentido, né? Por mais que ele tenha sido, começou de uma coisa e para mim está se tornando outra, eu vejo que valeu a pena, assim, né? Foi bem bacana o lançamento, né? A gente fez lá no Secos e Molhados, numa noite, eu acho que de setembro. O pessoal colou lá para pegar autógrafo, tudo. Tu que nunca tinha dado autógrafo em livro, né? Teve que fazer isso, e acredito que deve estar fazendo bastante ainda também, porque quem ganha o livro, quem compra o livro, quer o autógrafo do autor ali, né, na mão. Como é que foi isso para ti? Eu sou uma pessoa que não sou... prefiro ficar no meu canto, assim, sou mais, não digo tímido, mas sou reservado, digamos, né? E é até uma questão minha, assim, eu nunca fui muito de
colher os méritos pelas coisas que eu faço, né? E eu vejo que é um carinho, porque a maioria são meus amigos, né? Pessoas que eu conheço, e elas ninguém esperava também que eu fosse publicar um trabalho desse, foi uma surpresa tanto para mim quanto para os outros. Então tá sendo legal, assim, porque daí eu pensei, eu vou fazer isso, não é um problema. No primeiro momento achei, não tem necessidade de autografar. Depois, quando eu entendi que as pessoas se importam, eu comecei a escrever algumas mensagens, assim, incentivando elas a ir em busca daquilo que elas estão se desafiando, daquilo que elas querem descobrir sobre si. E aí eu vejo que isso personaliza mais a leitura, né? Tipo, se torna... se aprofunda mais, né? É uma mensagem que não é só tu vai ler o livro e pronto. Eu estou aberto a trocar ideias com essas pessoas depois, né? Algumas vieram me falar, me dar um retorno sobre. Isso está sendo também mais... tudo é muito inesperado para mim, mas de uma forma boa, assim. Me deixou motivado a continuar com a escalada e me dedicar ainda mais à psicologia. E é bacana que o livro tem uma leitura fácil, né? É uma leitura prazerosa, assim, que numa tarde você lê o livro tranquilamente, assim, e tá muito gostoso de ler. Tá muito bem escrito, assim, porque infelizmente na academia às vezes as pessoas ficam muito presas às formas acadêmicas, né, com aquele monte de citação direta, um monte de formalismos, assim, e o texto consegue superar esses desafios acadêmicos de uma forma muito natural, assim. Eu acho que essa é uma vantagem que esse texto tem, assim, de ser gostoso de ler, de ser fácil de ler, e eu acho que as pessoas que vão se encontrar com o texto, que ainda não leram, né, vão ter uma ótima leitura, assim, tanto para as pessoas que são praticantes do montanhismo e as suas modalidades, quanto para os pesquisadores acadêmicos da área de psicologia, né? Conseguiu fazer bem esse encontro, assim, entre essas duas formas, né? E isso é muito legal. Tu falou que tu tem viajado bastante, Ezequiel. Como é que tem sido viajar com o livro na bolsa? No primeiro momento, a ideia era aproximar os interessados do livro, né? Facilitar a coisa, porque para a pessoa evitar de pagar um frete, ou, né? Enfim. E aí, logo me surgiu a ideia de... Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem alguns lugares que no Rio Grande do Sul não, né? No mundo inteiro, mas aqui no Rio Grande do Sul a gente tem livros cumes em lugares que só se chega escalando, mas a ideia do livro cume originalmente é para indicar para um suposto resgate por onde que aquele escalador chegou no cume, por onde que ele desceu, em que dia, e para trazer algumas informações. Aqui a gente, como não tem grandes montanhas no Rio Grande do Sul, não temos montanhas, né? O livro cume acabou sendo mais como fazer uma social, assim, para a gente saber quem que esteve lá, a pessoa deixou uma mensagem, e é legal de tu chegar e ver teus conhecidos, quando que eles estiveram lá, para ti mesmo ver quando que tu foi lá a primeira vez. É um registro de tempo, assim, né? E aí eu tive a ideia de deixar um livro no livro cume, né? O livro cume, para quem não conhece, geralmente é uma caixa hermética de lata ali que fica protegida por pedras na parte de cima de morros, né? De totens, de picos, onde você só consegue chegar escalando. Tem lugares que até se chega caminhando, mas sempre tem uma trilha difícil, então tem a cultura de se colocar isso, né? Então eu viajo para os lugares que eu vou, que eu sei que tem livros cumes, eu levo um exemplar para deixar no lugar, e também para alguma pessoa que tiver interesse na compra, para também acelerar o processo da disseminação do conteúdo,
não só através das redes sociais, que hoje a gente vive muito preso em cima desses mecanismos que parece que estão controlando nossas vidas. E inclusive a questão da editora, né? Tipo, se não fosse alguém como o Bruxo que se mobilizou para criar uma ferramenta para a gente poder publicar as coisas, eu dependeria ou das editoras da própria universidade, ou então de alguma particular, que eu teria que desembolsar uma grande quantia de dinheiro, e provavelmente não ia fazer isso, nunca ia ter esse trabalho publicado. Então, o fato de levar na intenção de mostrar que eu pude fazer porque conheço pessoas que têm os meios, e então qualquer outra pessoa também pode, né? Então, o fato de levar o livro é para mostrar, olha, não é impossível, não é tão difícil assim, existem formas de fazer isso, e por isso que eu resolvi mostrar e botar nesses livros cumes e tudo mais. Muito obrigado, Ezequiel, por compartilhar com a gente assim, essa tua experiência como autor, né? Porque é realmente desafiador, né? Tu não tem essa expectativa. Tu escreveu um negócio para concluir a graduação e, quiçá, a universidade pudesse publicar como um capítulo ou em alguma coletânea, né? Alguma coisa assim. Mas a gente vê que as universidades estão muito atribuladas, né? Inclusive as comunitárias, né? Que passam por seus próprios desafios, assim, institucionais, e aí acaba ficando essa carência, né? Eu, como editor de livros, me sinto muito feliz em poder proporcionar esse meio de publicação com as ferramentas que eu tenho, né? Tenho as minhas limitações também, do meu conhecimento e principalmente dos meus recursos, né? Porque a gente não tem grana para um capista, para diagramador, então é tudo uma editora de um homem só ali, né, que acaba fazendo tudo. Mas é legal que ver essa relação que tu estabeleceu com o livro, de estar levando o livro para vários lugares e tal, e agora teve até uma viagem internacional, né? Agora eu queria que tu contasse um pouco como é que foi essa viagem, quando começou o planejamento para essa viagem. Conta um pouco mais dessa trip aí. Foi uma viagem para a Argentina. A escalada para mim hoje é o meu estilo de vida, assim, né? É fácil de você comparar com outras práticas que são mais populares, tipo o skate ou o surf, que você vê que a pessoa, quando começa a praticar, ela não para mais, assim, e você vê todo tipo de pessoa praticando essas modalidades. E a escalada, é até curioso que a escalada está fazendo parte das Olimpíadas junto com o skate, com o surf. Quando essas modalidades entraram, a escalada entrou junto. A escalada, inclusive, é um dos esportes mais praticados no mundo, né? Tem maior número de praticantes no mundo inteiro. Aqui no Brasil, assim, ela já é praticada há bastante tempo, antes dos anos 50, mas o jeito que a gente conhece hoje, que tem essa modalidade de escalada esportiva, que é a mais praticada mesmo, assim, entre outras, está crescendo, mas o público em geral não tem muita noção de como funciona, né? E para a gente, quando aquilo começa a fazer parte de quem tu é, assim, da tua personalidade, e tu quer cada vez conhecer mais lugares, e a Argentina, para a gente aqui do Brasil, é um dos melhores lugares para se praticar escalada, né? Tanto por conta da qualidade das rochas, mas eu diria mais pela comunidade, assim. Esse lugar que eu fui chama Pedra Parada, fica uns 3.000 quilômetros aqui da nossa cidade, Cachoeiro do Sul, na província de Chubut. E ter ido para lá nessa época é por conta do clima, né?
O pessoal costuma ir para lá quando está no verão, porque durante o inverno fica meio impróprio, assim, neva, faz muito frio. Foi um desafio porque a gente não tem muito recurso e a Argentina está passando por um momento bem difícil, assim, desde que o Milei foi eleito. Já sempre teve, por conta da América Latina muito explorada, né? E agora está pior, inflação muito alta para a gente, tá tudo muito caro. Mas eu tenho um amigo, o B, o Henrique, que a gente planeja juntos viagens que a gente tem o mesmo gosto, o mesmo interesse pela escalada, e a gente mora na mesma cidade e fica mais fácil de rachar as despesas, enfim, né? Então a gente resolveu ir para esse lugar por algumas conversas que a gente teve com amigos assim que já tiveram lá e falaram muito bem. Quando eles foram, uns 2 anos atrás, assim, estava melhor, que o alimento não estava tão caro, combustível e tudo mais. Dessa vez a gente teve esse... Foi um imprevisto, assim, não contava muito com essa coisa da inflação. Mas, no fim, a gente conseguiu se virar bem. Para mim, assim, foi meio que a comprovação de que não existe grandes dificuldades quando tu quer fazer muito uma coisa, assim. E a gente sempre é bem simples, então a gente conseguiu dar um jeito, assim, nessa questão de não ter os recursos necessários. E aí o melhor de tudo foi conhecer essa comunidade, né? Porque basicamente só escala aqui no Rio Grande do Sul, que já tem uma comunidade bem legal, mas é bem pequena. Maior parte concentrada na região metropolitana de Porto Alegre. E aí a gente está acostumado a ir para os setores de escalada aqui próximos da nossa cidade, e aí tu encontra sempre ali 5, 6 pessoas, às vezes está só a gente no setor escalando. E a gente chegou lá e todo dia tinha mais de 100, 60, assim, no acampamento devia ter na casa de 100 pessoas, assim, acampando. Gente de todo mundo, assim, a gente conheceu gente da Europa, aqui da América Latina, tipo Colômbia, Uruguai, Chile, além dos argentinos. Então, ter essa troca com a galera que faz as mesmas coisas, tem os mesmos gostos que tu, pensa como tu, assim. A gente ficou num camping, para ter ideia, assim, quando a gente descobriu que o camping que a gente estava, que a gente não pagava nada, foi de um francês que se apaixonou pelo lugar e comprou aquele espaço para deixar para a comunidade poder usufruir daquele lugar, né? Então, tudo vai te motivando, assim, ver que realmente é isso que tu quer para a vida, assim, né? Tu vai recebendo uma resposta, assim, de que é aquilo que tu procurava, tu tá encontrando. Então, foi muito bom, assim. Levei, distribuí um livro para as pessoas, assim, que eu via que se interessavam, assim. Porque eu consigo traçar perfis, assim, de pessoas através desse trabalho que eu fiz. É fácil de ver. Na real, a galera que já escala há bastante tempo consegue ver, fulano tem um estilo mais agressivo de escalada, fulano tem um estilo mais comedido, assim, escala mais tranquilo, porque envolve questões emocionais também na escalada, né? Então, quem ia se interessar por ler, eu já conseguia perceber, assim, eu tenho uma coisa para ti aqui, um regalo. E aí, ver a galera, né, apesar de ter a barreira linguística, achando muito interessante aquilo ali. Eu recebi assim, mas foi tu que escreveu? Eu, sim, fui eu. Mas que legal, que ideia boa. Às vezes tu vê que as pessoas já tiveram aquela mesma ideia e só não concretizaram, né? Então, essa experiência de viajar para fora, assim, me mostrou, por causa que esse lugar já era um pico que já é histórico, assim, pessoas vão de vários lugares do mundo para lá, né? Então, o fato de ter ido para lá também
é mais ou menos como essas peregrinações que as pessoas fazem em função de religião, em função de algum outro interesse que a pessoa tenha. Pra gente, da escalada é isso, né? Que nem a gente sabe que tem galera do surf, vai para Havaí, vai para Indonésia, porque lá tem as ondas tal. A gente foi para Pedra Parada porque lá a qualidade da escalada é tal, então faz parte, assim, do teu... dos planos que tu tem, assim, daqui para frente, né? Tem além de outros lugares que eu quero conhecer no Brasil, enfim, né? É uma viagem internacional, assim, parece uma coisa muito boa, né? Claro que exige um planejamento, né? Tanto antes de sair, rotas, carta verde, grana mesmo. Então eu vou te perguntar, teve perrengue? Tiveram vários. A gente deu mole, na verdade, né? Porque tinha coisas que a gente sabia e é aquela coisa de nunca ter saído aqui do Brasil e como eu falo viagem internacional, e para a Argentina, para mim, não parece que para mim, a América Latina é uma coisa só, né? E como tem o Mercosul aqui, eu achei assim, não, o que vale no Brasil, vale lá também. E aí a gente quase no primeiro dia já não pôde entrar na Argentina por conta de que nossas carteiras de identidade, o RG, estava muito antigo. Então, quase que a gente já não pôde nem entrar se não fosse por um ser lá que se compadeceu com a gente e resolveu fazer acontecer. Então, a gente já sabia que a carteira de identidade tem que ter no mínimo 10 anos, né? Não pode ser mais velha do que 10 anos. Que a carteira de motorista, por exemplo, não serve como um documento de identidade na aduana, né? Eu sabia disso. Só que eu fiquei sabendo, digamos, um mês antes de ir. Eu tentei fazer o RG aqui na minha cidade, mas não ia ficar pronto a tempo, porque é uma burocracia, demora um tempo, uns 20 e tantos dias, não ia dar tempo, então a gente foi assim mesmo, né? Tentando convencer eles de que eu tenho aqui o meu RG que é antigo e tenho a minha carteira de motorista que é nova, são da mesma pessoa. Não teve jeito. Enfim, rolou umas treta lá que o cara viu que a gente, né, aquela velha passou por cima do sistema ali para deixar a gente entrar, né? Porque só que é uma incongruência, porque depois quando tu entra, se o teu carteira de motorista não serve como documento, mas aí a polícia te para na estrada e eles não te pedem a tua identidade, eles só te pedem a tua carteira de motorista. Então não faz sentido, mas tudo bem, né? E, enfim, quando a gente percebeu como as coisas estavam caras, a gente decidiu que ia ser bem roots mesmo, né? A gente só ia acampar, não ia ficar em nenhuma pousada, porque são 3 dias de carro até o lugar. Isso que a gente foi sem parar muito, né? Porque se tu dirigir 10, 12 horas por dia é muito, muito cansativo, né? Mas mesmo assim a gente não queria perder tempo porque a gente não podia passar muito tempo lá, né? Então a viagem é bem cansativa e ainda mais acampando na estrada, sem tomar banho, assim, deixa tudo um pouco pior, né? Então tem que ter muita vontade para fazer desse jeito, né? E aí também tem muitas estradas que são qualidade muito ruim, então tem que ter um cuidado extra. Aí tu já tá cansado, dirigindo muito tempo, e aí tem que tomar cuidado para não cair em buraco e cuidando do GPS para não se perder. Então tudo faz parte do desafio. E chegando no lugar, eles têm um cascalho bem afiado, assim, quando a estrada não é asfaltada. A gente acabou perdendo um pneu. E daí a Argentina é um país, num contexto geral, assim, ele é mais pobre que o Brasil, né? Tem uma população bem menor, tudo bem que o território é menor, mas você anda muitos quilômetros num lugar inóspito, assim, passa por, eles chamam de cidades, mas para nós seria como vilarejos, e daí nesses lugares não tem todo tipo de serviço que você procura, tipo
Tem gomerias, né, borracharias, mas geralmente elas não vendem pneus porque é tudo muito simples, as pessoas têm comércio nas próprias casas, né? Não tem muito maquinário, então para trocar um pneu assim, quando a gente perdeu esse pneu, que ele rasgou de um jeito que não tinha conserto, a gente estava numa cidade chamada Gualrina, que é bem próximo da Pedra Parada, 40 quilômetros, e aí lá tinha 2 borracheiros, mas nenhum vendia pneu. E daí a gente encontrou um pneu usado, porque para não ficar circulando, para a gente chegar até Bolson, que é uma cidade maior, e seriam mais 100 quilômetros, então para a gente não ficar sem um step até lá, a gente comprou um pneu usado. Nenhuma das borracharias de Gualrina tinha um pneu usado, a gente comprou num antiquário que vende pneus, o seu Mário. E ele tem um antiquário nessa cidade, que ele também faz parrilha, dentro do antiquário, no meio das coisas que ele vai vender depois. E ele tem um galpão que ele vende pneus usados. Então ele é um cara visionário, assim, ele sabe das necessidades do lugar e ele vende todo tipo de coisa lá. Então é isso, para descobrir tudo isso, num idioma que a gente não domina, é isso, tu tem que se abrir para a aventura e sair conversando com as pessoas, sabe? Se desligar um pouco, voltar a um tempo que parece que a gente está perdendo. Isso foi bem interessante, assim, de ver que eu nasci em 87, né? Então, o mundo que eu nasci, ele já mudou bastante e mudou muito rápido. A gente já ouvia falar de aquecimento global quando a gente era adolescente e toda a revolução tecnológica, mas parecia que era uma coisa bem distante. E daqui a pouco a gente está nisso, né? Já está vivendo um apocalipse climático, que parece que não tem muita saída, e as pessoas estão cada vez mais distantes, assim, daqueles filmes de distopia que a gente via, assim, e a gente está vendo isso acontecer, assim, as pessoas já têm dificuldade de se relacionar, surgiram novos problemas, as pessoas criaram novas doenças psicológicas por causa de celular e computador, e aí a gente teve que se virar à moda antiga, digamos, né? Que é pedindo ajuda, trocando ideia, e eles são... a América Latina realmente é uma coisa só, assim, não existe fronteiras. Para o povo mesmo, que a gente encontra por aí, na vida real, as pessoas são solícitas, elas estão dispostas a te ajudar e elas não querem nada em troca, sabe? Eu me identifico com isso. E a escalada me mostra muito isso, que a gente o ser humano, ele não é tão complexo quanto parece, ele é simples, resolver as coisas é fácil, e esses desafios nem são tão grandes assim, sabe? Acabam sendo histórias para contar depois. Massa, que bom, né, poder ter histórias para contar, isso é bem importante. Queria te agradecer mais uma vez a participação aqui nesse episódio da Espaçonave Sarita Livros, te agradecer aí pela tua disposição em poder gravar, enfim, sei que é difícil, correria para todo mundo, e queria aí que tu mandasse um salve aí para os teus manos e minas e monas que fazem escalada, que compartilham aí o trecho junto contigo. Então vou mandar, não vou citar nomes porque são muitas pessoas e também não quero esquecer, mas quem sabe, sabe, né? A gente tá sempre junto aí, vamos daqui, a gente sempre fala que é sempre para frente e sempre para cima, né? 2025 tem muita escalada, a vida é longa, tá? Se o mundo tá acabando, a gente vai aproveitar ele todinho. Nos vemos na rocha, contem comigo.